E as pessoas perguntam, mas de que lado que tu tá? Não, tô do lado dos fatos, né? Os fatos são esse desse lado, os fatos são esse daquele lado. Before You Accuse Me, Bo Diddley, 1957, mas essa é uma versão do rei Eric Clapton, uma versão de 1989, professor Juju. Eric Clapton gravou naquele ano o famoso álbum Journeyman, e hoje eu acho que essa letra tem a ver com o papo, Before You Accuse Me. Tudo bem, professor Juju? Bom dia. Na verdade, para você que nos escuta, para você que nos assiste, estamos fazendo essa gravação de manhã, portanto, bom dia, professor Juju. Bom dia, Marcelo. É isso aí, hoje estamos com o jornalista Fábio Bispo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre atividade jornalística, mais especificamente em razão de uma matéria que o Fábio escreveu para o portal do The Intercept, uma matéria sobre o procedimento de impeachment que está sendo desenrolado aqui em Santa Catarina e que tem surpreendido a muitos pela velocidade como está andando. E o Fábio, também na parceria de outros jornalistas, escreveu essa matéria trazendo alguns assuntos bem interessantes e é sobre eles que vamos falar hoje. Lembrando que você que está assistindo esse vídeo, vá lá no nosso card, aqui no nosso canal do YouTube, nós temos uma entrevista com o Ralph Zimmer, né? O Ralph Zimmer, defensor público, que explicou os motivos pelos quais ele então fez o pedido de impeachment, e também temos lá depois um vídeo com a procuradora do Estado, explicando, na verdade, que o ponto central do impeachment, segundo a visão dela e da Associação dos Procuradores, não tem fundamento jurídico, já que o ponto central alegado pelo Ralph seria crime de responsabilidade por parte do governador e da vice-governadora por ter deferido, né, aumento de salário, de subsídio aos procuradores do Estado em forma de gatilho, portanto, sem lei para tanto. Mas hoje, então, vamos falar sobre o procedimento de impeachment, sobre uma visão jornalística e, para tanto, professor Juju, o senhor, por favor, pode encaminhar a primeira pergunta para o Fábio. Fábio, tudo bem? A cronologia desse pedido de impeachment do Ralph Zimmer, a gente pode fazer uma reflexão de que o teu furo de reportagem não foi só, talvez, o fato político dos últimos 10 anos em Santa Catarina, como também foi o combustível necessário para que a Alesc reconsiderasse esse pedido do Ralph Zimmer, tramitando, como de fato agora está no Tribunal Misto, formado já no Tribunal de Justiça. A pergunta é a seguinte: será que a tua notícia, o teu fato político apurado, vai ser o causador, o responsável pela queda do governador e da vice-governadora? Bom dia, Marcelo, bom dia, Juliano. Bom, prazer estar aqui nesse espaço tão nobre, né? Por onde está acontecendo uma discussão tão rica, né? E fico muito feliz de poder estar aqui e contribuindo com vocês também para esse debate. Bem, Juliano, nas últimas semanas, na verdade, nos últimos meses, eu tenho acompanhado esse processo bem de perto, conversando com pessoas de todos os lados, com deputados, interlocutores do governo, interlocutores na Assembleia, interlocutores também no Ministério Público, né? E o que a gente percebeu é que, de fato, a primeira notícia do Intercept, que foi o caso dos respiradores, que eu escrevi em parceria com o Yuri, parece que surgiu como um estopim de uma relação que já vinha bastante desgastada entre governo e Assembleia, né? Naquele momento já existia uma tensão, já existia uma insatisfação de parte dos deputados, né? Inclusive deputados do PSL já vinham num momento de rompimento com o governador, e a história dos respiradores tornou essa insatisfação, que antes estava mais restrita à Assembleia, a uma insatisfação também que pegou de forma popular mais fácil, vamos dizer assim, né? Então, rompeu aquele limite da Assembleia Legislativa e passou para a população de uma forma geral, principalmente porque o respirador era uma coisa muito sensível no momento da pandemia, então é uma coisa que toca mais fácil, né, o coração das pessoas. Mas o processo que está em tramitação e que está em vias de ser julgado, que já teve o tribunal formado agora, né, tem um tribunal julgador formado, é a questão do reajuste dos procuradores. E ao que parece também, essa crise instalada com a fraude dos respiradores criou o clima ideal para que a denúncia do Ralph voltasse, né, à discussão. Claro que também teve o apoio do Tribunal de Contas, que chegou a considerar ilegal esse reajuste, né, essa equiparação. Talvez vocês conheçam qual é a melhor forma técnica de falar sobre isso, se foi um reajuste ou uma equiparação.
e é isso que está em votação, né? Não dá para a gente dizer que foi a questão dos respiradores, porque na questão de mérito ele vai ser julgado pelo reajuste. Mas o que a gente percebe é sim, a questão dos respiradores somou e talvez tenha sido o estopim para uma crise que vinha escalando, né, na Assembleia Legislativa. Eu escrevi uma reportagem que saiu no Estadão ontem, foi publicada ontem pelo Estadão, onde eu conto um pouquinho, né, de como foi essa relação do governador Moisés, esse 1 ano e 9 meses de governo com a Assembleia. E a gente percebe, por exemplo, que no primeiro ano de governo ele chegou a ter 28 deputados votando com ele, apoiando ele, e aos pouquinhos, né, os episódios, né, foi uma soma de episódios, foi desgastando essa relação, até que hoje ele tem 15%, ele tem 6 deputados, né, apoiando ele. Então, acredito que a crise dos respiradores foi o estopim, mas a relação desgastada ela é um pouco maior, é um pouco mais ampla, né? Então a gente pode considerar um fato importantíssimo nessa tua fala. Se a gente for comparar, Fábio, com o governador Witzel do Rio de Janeiro, o afastamento dele agora, de ontem para hoje, né, foi um fato tecnicamente jurídico, baseado numa investigação policial, né? Quer dizer, o caldo político em Santa Catarina é muito mais forte nessa questão da apuração da notícia jornalística feita por ti e teu colega do Intercept, do que no Rio de Janeiro. O caso do reajuste dos procuradores, da equiparação salarial, ela não tem nem inquérito na justiça, não tem nenhum tipo de investigação policial, nada. A questão dos respiradores, ela teve um inquérito civil, agora ela também tem um inquérito aberto no STJ, mas também que foi aberto somente após a reportagem. A reportagem deu o start para todos os procedimentos, né, policiais e de organismos de controle. O jornalismo precedeu, né, toda essa movimentação. É bem diferente do que está acontecendo no Rio de Janeiro, que tudo estourou através de uma investigação policial propriamente dita, né? Fabi, é muito difícil que a gente consiga entender essas relações de poder que vão se estabelecendo, relações de interesse, inclusive interesses político-partidários na Assembleia, entre a Assembleia e o próprio Executivo do Estado. Quando tu dissesse que fez uma matéria para o Estadão, justamente contando esse desgaste nessa relação entre o Executivo e o Legislativo aqui de Santa Catarina, que fato tu atribuis, ou quais fatos, né, aos quais tu atribui esse desgaste? Há um fato específico? Porque, em tese, nós temos alguns deputados do PSL que são bem ativos, né, na perspectiva de gerar engajamento. Nós temos um governador e uma vice-governadora que também foram eleitos dentro desse caldo, como diz o Juju, do bolsonarismo, e parece que hoje o governador e a vice-governadora estão rompidos, assim também como com as principais lideranças caricatas do PSL dentro da Assembleia. Por que isso aconteceu? Se tu tens algum motivo específico ao que atribuir? Eu ouvi pessoas de todos os lados e eu percebo que cada lado tem a sua justificativa para isso ter ocorrido. Por exemplo, a líder do governo, a deputada Paulinha, acredita que a postura do governador de não ser de não praticar aquela velha política de troca de cargos, de ter, né, porteira aberta, entregar isso tenha talvez criado um distanciamento de algumas forças políticas no Estado. Outros grupos, por exemplo, como os deputados bolsonaristas, atribuem isso ao fato do afastamento do governador Moisés ao Bolsonaro propriamente dito. Lá no ano passado, quando foi discutido o homeschooling, o governador Moisés deixou bem claro que ele era contra essa matéria, ele não aprovava e acreditava que isso não deveria ser uma política de Estado. E naquela ocasião, ele deu uma entrevista para o Estadão e falou que o presidente deveria se preocupar com coisas mais importantes, deu uma alfinetada no Bolsonaro. Ali começou a se gestar uma crise entre ele e o Bolsonaro, que teve estopim esse ano, quando o Bolsonaro fez a manifestação dele em cadeia nacional contra o isolamento, defendendo a cloroquina. O governador Moisés gravou um vídeo no dia seguinte lamentando o posicionamento do presidente, e isso foi o estopim para o rompimento dele com o bolsonarismo. E então afastou ele tanto da ala mais bolsonarista como de alguns outros deputados que tinham, de certa forma, uma afinidade ou com o bolsonarismo ou com popularidade, porque a gente sabe que um governador com apoio de 71% das urnas, ele tem que ser bem visto por todas as bancadas, mas um governo que está desgastado com o eleitorado, com o grande público, ele se torna mais fraco, então claro, se torna conveniente a mudança de posicionamento da Assembleia. Outros deputados
como por exemplo a deputada Luciane Carminati, do PT, atribuiu ao episódio dos agrotóxicos, né, um desgaste muito grande, não sei se vocês lembram, mas o governador Moisés tentou taxar os agrotóxicos e rolou toda uma movimentação da agricultura catarinense, e eu perguntei para a deputada, né, porque essa é uma pauta que tem uma certa afinidade com o PT, né, taxar os agrotóxicos, mas ela mesma disse que da forma como o governador vinha tentando fazer, um rompimento radical, nem mesmo o PT conseguiu ficar a favor desse posicionamento do governo. Então, ele ficou sem apoio nenhum nessa pauta. A Alesc promoveu uma audiência pública com agricultores vindos de todo o estado, né, de todas as regiões do estado. Foi a maior audiência pública da história da Alesc. Por unanimidade, ninguém levantou a voz para defender o posicionamento do governador. Ele ficou sozinho. Isso aconteceu no dia 11 de março. Às vésperas da gente entrar no momento de pandemia, né? E depois veio, claro, a crise da pandemia como um todo. A gente inclui a questão dos respiradores, mas também incluímos as restrições e o isolamento, porque o que aconteceu é que os deputados da Assembleia começaram a defender classes. Por exemplo, determinado deputado trazia a bandeira das academias e queria que as academias tivessem um relaxamento. E, né, na briga de tensão sempre se vencia a Assembleia, ou o lado da Assembleia, ou o lado dos deputados. A questão das igrejas, a questão do transporte público, todas essas questões foram trazidas à baila pelos deputados, e o governador foi cedendo uma a uma, demonstrando uma fraqueza, né, diante da voz que vinha da Assembleia. Então, acredito que são vários episódios, foi um conjunto, né, e também cada liderança, cada força política atribui a um fato específico os motivos pelo qual se distanciou do governo, né? Certo. E interessante que tu falas, né, Fábio, que o governador ele venceu as eleições com mais de 70% do apoio das urnas, né? O que talvez mostre que, na verdade, o apoio não era a ele, né? E era mais uma ideia de rechaçar a outra ideia ou alguma ideia de política velha e tal. Ou seja, o apoio não era ele, mas sim um voto no sentido de que não queremos mais alguma coisa que está aí. De todo modo, especificamente com relação à tua matéria para o The Intercept, vou te fazer uma pergunta objetiva e a partir daí, se tu pudesse fazer um relato para a gente. O processo de impeachment é visto ou pode ser visto como uma tábua de salvação para o deputado Júlio Garcia? Parece que sim, porque o deputado Júlio Garcia hoje ele está numa posição que ele tem uma denúncia contra ele pelo Ministério Público Federal. Essa denúncia, uma vez aceita, vai tornar ele réu na Justiça Federal, e o histórico da defesa dele demonstra que ele quer trocar o foro, né, dessa denúncia. Eu ainda não me atualizei, mas parece que ontem ele teve mais uma derrota nessa tentativa de trocar o foro da denúncia dele. O que é? Ele não quer ser investigado pela Justiça Federal, ou ele não quer ser denunciado pelo Ministério Público Federal, gostaria de responder no Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou talvez no STJ. Se ele se tornar governador, acredito, né, pelo menos é o que a gente conseguiu apurar até agora, se ele se tornar governador e for denunciado como governador, o foro dele vai ser o STJ. Parece que há aí controvérsia sobre isso, e eu acho que vocês aí do direito podem também trazer essa discussão. Mas, a princípio, existe sim essa tentativa, né, parece bem clara, de tirar o foro das mãos da Justiça Federal. A discussão que a gente tem hoje sobre o foro por prerrogativa de função, uma discussão que o Supremo trabalhou já em razão até da Operação Lava Jato, restringindo o foro privilegiado, no sentido de que, então, deveria ter o foro por prerrogativa apenas aqueles fatos relativos ao exercício da função. Tá? Então, esse seria um ponto jurídico bem interessante, porque na denúncia do Ministério Público Federal, na Operação Alcatraz contra o deputado Júlio Garcia, os procuradores da República justificam que não há foro de prerrogativa de função porque os fatos imputados a ele não têm relação com o exercício do atual mandato, são inclusive anteriores a 2018. Fato interessante, né? Porque ainda que ele vire governador e vá, então, o processo, ou pudesse ir o processo ao STJ, pelo mesmo argumento utilizado pela Procuradoria da República, então não teria o foro privilegiado, porque os fatos não teriam a ver com o exercício da função. Então, a discussão jurídica ela é bem interessante. Agora, Fábio, inegavelmente, portanto, nós temos uma luta política.
na hipótese se tivermos eleições até antes do final desse ano, ou se nós tivermos, então, eleições indiretas no ano que vem, segundo, então, as expectativas que são formadas. Nessa reportagem do Júlio Garcia, levanta questões, né, de uma força política que não pode se negar do presidente da Assembleia e dos seus companheiros de partido, enfim, de ideologia. Mas nós não temos somente esta força política em busca, né, do poder ou da cadeira do governador. O que nós podemos esperar? O que pode ser apurado de outras forças políticas que estão interessadas em assumir a vaga de governador? A partir do cenário que se cria de vacância do caso do governador, é natural que outras forças políticas queiram também participar aí de uma nova eleição. E a gente tem aí o limiar, que é a eleição direta, se é o impeachment e se a cassação dos mandatos ocorrerem, né, ainda em 2020, e a eleição indireta em 2021. Pela minha apuração, tudo se discutir, né, para uma eleição indireta. Parece muito improvável que o tribunal de julgamento faça esse julgamento antes. Pelo que eu conversei ontem. Ontem foi o dia de formação desse tribunal. Conversei com deputados e lá no Tribunal de Justiça a gente conversou com algumas pessoas também. Isso coloca um cenário aparentemente mais favorável para o deputado Júlio Garcia, que é quem comanda o parlamento e quem possivelmente seria candidato nessa eleição indireta. Mas, pensando num cenário de eleições diretas nas urnas, a gente já viu aí a manifestação do PT, que está brigando por eleições diretas, já assinou um manifesto favorável a eleições diretas. A gente tem o próprio candidato Merizio, né, o candidato que perdeu nas urnas para o Carlos Moisés, já manifestando em algum momento que seria candidato em caso de eleições diretas. Eu colocaria nesse caldo aí, e não duvido que pudesse ocorrer, prefeito Jean Loureiro da capital é um potencial candidato numa eleição direta agora, nesse cenário, né? E o próprio PSL, para tentar vencer novamente nas urnas, o próprio bolsonarismo tentaria colocar um candidato aí que ainda não se apresentou, claro. Mas, então, a gente tem esse cenário, não temos uma única força política, não temos apenas o Júlio Garcia, mas numa eleição indireta pelo plenário da Assembleia, eu não consigo ver outro nome que não fosse o dele por enquanto, né? Bom, Fábio, então vamos aguardar aí a marcha dos acontecimentos e é uma questão importante pelo ponto de vista do jornalista, né? Acompanhando o que podemos esperar nessa próxima semana. Uhum. Então, tudo está muito em aberto ainda, né? Todo dia eu estou apurando os fatos, procurando novamente a gente está sempre procurando uma grande reportagem, né? Por trás das apurações do dia a dia. Eu acredito que os próximos dias vão ser de acompanhamento, pelo menos de acompanhamento, né? Vou acompanhar essa primeira sessão desse tribunal julgador, que vai definir o relator, e conforme for o relator, eu acredito que se for o nome da Assembleia, um nome político, eu acredito que as coisas vão ser um pouco mais rápidas, o afastamento do governador pode se dar, sim, de uma forma mais rápida. Se for um desembargador, eu acredito que o desembargador vai usar os 10 dias para apresentar relatório, que vai ser um pouco mais cauteloso, até por tudo que a gente já falou, que esse processo da equiparação é um processo que juridicamente ainda tem muito a ser discutido, né? E estou procurando, vou seguir procurando uma grande reportagem, se for possível ainda, para trazer, né, para os nossos leitores. E a última pergunta minha, né? Temos um segundo pedido de impeachment agora, aí sim, com relação a um dos pontos que fazem parte, que é a tua matéria da questão dos respiradores. Como é que está sendo feito esse teu acompanhamento jornalístico, então, agora desse segundo pedido de impeachment? Então, esse segundo pedido de impeachment, ele acaba ficando um pouco na sombra. Hoje, quinta-feira, está acontecendo a primeira reunião da comissão especial presidida pela deputada Ada De Luca, onde vai ser definido o relator e presidente. Vou acompanhar também, sim, acredito que é uma comissão que é muito importante, principalmente porque esse processo que está mais avançado, ele pode ser arquivado em algum momento, principalmente porque eu acredito que os desembargadores vão ter mais dificuldade em fazer o julgamento dessa questão da equiparação salarial dos procuradores. Dá para se imaginar, não querendo contaminar, né, mas dá para se imaginar que exista um certo corporativismo ali, né, entre o pessoal da toga, os advogados, tá todo mundo na área do direito,
E eu acredito que eles são muito mais suscetíveis a se sensibilizar com a causa dos procuradores. Tem uma certa impressão disso, sabe? Já no impeachment dos respiradores, acho que a situação é um pouco mais complicada para o governador, porque tem um inquérito no STJ e a relatoria da Procuradora-Geral da República aponta para indícios de que o governador tinha conhecimento dos pagamentos. Então fica material, né? A materialidade fica mais clara. Mas e eu acredito que tu não achas também, Fábio, que pode ser só uma estratégia para minar ainda mais a figura do governador? Então, a procuradora da República, ela disse que o governador tinha conhecimento com base em algumas ligações, né? Enfim, eu quero acreditar que isso tenha um lastro de provas, né? A gente quer acreditar que isso tem um lastro de provas. Então, o que tornaria o processo um pouco mais palpável, um pouco mais fácil de aceitar, acredito, né? Até para os desembargadores aqui, se a gente chegasse numa fase de um tribunal, se segundo impeachment chegasse numa fase de um tribunal misto como chegou esse. Claro. Uma questão interessante, Fábio, talvez fique até uma sugestão, se é que podemos dar uma sugestão, né, professor Juju? Uma sugestão de pauta para o Fábio é justamente investigar quais são os padrões que vão ser utilizados por esse tribunal misto por parte dos deputados, os padrões que vão ser levados em consideração para o processo de impeachment e os padrões que serão utilizados para os membros do Poder Judiciário, que me parece que tem que ficar atentos à questão técnico-jurídico do procedimento, do pedido de impeachment do Ralph Zimmer, que é justamente a questão da equiparação do subsídio dos procuradores. A pergunta é, né, assim como foi uma pergunta importante na época do impeachment da presidente Dilma, se o julgamento político vai levar em consideração vontades políticas extra processo de impeachment, né? O que me parece que por parte dos juízes do Tribunal de Justiça não, mas o quanto isso vai ter força, porque no dia da sessão na Assembleia que admitiu o processo de impeachment, que a gente viu inclusive, foi uma discussão sobre fatos que nada tinham a ver com o próprio pedido, tecnicamente com o próprio Exato. pedido, né? Então essa é uma questão bem interessante. Se no processo de impeachment serão levados também em consideração fatos extra processo, ou seja, do ambiente político dessas relações de poder e interesse político partidário. Mas não queremos mais tomar o tempo do Fábio, que tem muita coisa para apurar. Os fatos são dinâmicos, a cada minuto tem acontecido coisa nova, então o Fábio tem que ir para a rua, né, Fábio? Com o caderninho Sim. na mão para poder escutar de todos os lados das suas fontes aí como que isso tudo vai se desenrolar. Fábio, queria agradecer a tua disponibilidade. Vi aquela guitarra, aquela Les Paul lá atrás, tem mais um violão. Tô vendo que tu és também do bom e velho rock and roll. Muito feliz de te ter aqui. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, pessoal. Quem sabe na próxima a gente faz uma live aí musical, quem sabe, né? Vamos falar. Vamos arrumar um tempo para isso. Vamos arrumar um tempo para falar um pouquinho de rock and roll e talvez de jornalismo a partir da música, hein, professor? Aliás, bons filmes para a gente indicar, né, professor? Spotlight, né? Spotlight, um baita filme. The Post também, um baita filme. Podemos fazer, hein, professor Juju? Algumas indicações mais tarde, um vídeo especificamente com filmes que tratam da liberdade de expressão e também do direito de informação. Uma boa ideia. E você que nos acompanha, fique aí. Logo mais estaremos de novo para discutir outros institutos, outros discos e também outras músicas. Até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Fábio.